Presidente, hora de transição. Termina um ano e começa um outro ano totalmente atípico, como era anteriormente. Sem ter tempo de respirar, sem ter tempo de fazer um planejamento melhor, principalmente devido à incerteza da permanência ou não do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O que a direção do clube projeta em termos de reforço? Diria mais ou menos quanto e quais seriam as posições que o Fortaleza, que vocês estão trabalhando para reforçar o clube para a temporada que ora se inicia na quarta-feira? Luiz, como você bem falou, é um momento atípico, né? Geralmente, em todos os anos, você tem um mês e meio para formatar elenco, os jogadores entram de férias, volta, faz uma pré-temporada. Agora é quase que trocar o pneu com o carro andando, né? Terminando o campeonato, começando outro, e a gente ainda vivia a incerteza de que competição iríamos jogar, de que orçamento teríamos. E graças a Deus, mais um ano de Série A, 3 anos seguidos, primeira vez na história que o Fortaleza consegue isso. Isso precisa ser celebrado, isso é algo que não é fácil, não é pequeno, mas as competições batem a porta e a gente já tem que fazer as mudanças. E nesse cenário a gente escolheu, né, realmente fazer uma reformulação, mudar o elenco, realmente esse grupo aí que foi campeão de muita coisa, talvez viveu os anos mais gloriosos da história do clube, mas esse grupo encerrou, né, contribuiu o máximo que podia e o ciclo de muitos fecharam e algumas mudanças já estão sendo feitas, a gente está anunciando sempre com muito respeito a esses jogadores e formando um novo elenco. Eu não queria falar em número de contratações, quando a gente fala em número, a gente cria aquela expectativa, né? E a gente tem nomes já acertados, que foram divulgados, nomes bem perto de serem divulgados, e outros nomes que estão em contato. E ainda pode ter surpresa, né? O mercado ele é dinâmico, né? Ele é muito rápido, as coisas mudam, oportunidades aparecem, então não adianta eu dizer, vão ser 6, vão ser 8, que pode ser mais, e pode ser 7, então não quero trabalhar com essa previsão. E teve outra pergunta que você falou, quantidade... Posições. Sim. Com exceção do gol, que a gente mantém os goleiros, em todos os setores do campo vão ter mudança. Então nós vamos trazer defensores, meio-campistas e atacantes. Em todos os setores do campo terão contratações. Marcelo, Paulo Santiago, quero lhe dar as boas-vindas, muito obrigado pela gentileza de bater um papo conosco. E eu sempre busco, Marcelo, dentro de um processo avaliativo, tecer meus comentários, fundamentar muito meus comentários em termos de gestão. Você viveu alguns momentos de um aporte. A presença do torcedor chegou a 35 mil sócios, uma média de 33 mil torcedores nos estádios, um marketing extremamente ativo, presente, dinâmico, e de repente o Fortaleza teve que se reinventar. Assim como todo o futebol. Um cenário sem a presença do torcedor, uma das principais fontes de renda do clube, um sócio-torcedor que tinha um número expressivo e que a cada dia crescia, aumentava de 35 mil torcedores para 14.400 hoje. Então, os recursos, eles foram diminuindo. E até o aspecto também de patrocinadores, nós vimos que os aportes também foram sendo reduzidos. Aí eu pergunto para você, Marcelo, o dirigente, a diretoria, o corpo coletivo que dirige o Fortaleza Esporte Clube, teve que se reinventar. A dificuldade de administrar um clube do tamanho do Fortaleza, com 300 funcionários, com um número expressivo de jogadores caros. O dirigente teve que se reinventar, teve que buscar alternativas de gestão para poder dar sequência a esse trabalho, Marcelo? É necessário, né? Um desafio desse, né? Com a pandemia, todos os gestores do mundo foram desafiados. E se você não se reinventar, você morre. Isso é um fato. Né? As receitas caíram como um todo, não por culpa de ninguém, nem por culpa da diretoria, nem por culpa do torcedor. As receitas caíram porque
não pode mais ter jogo com público, né? Então não tem bilheteria, não tem camarote, não tem telão, não tem estacionamento, não tem bar, não tem loja para vender no dia do jogo, não tem ativações comerciais. Consequentemente, o sócio-torcedor vai caindo também, né? O que é natural, porque sem ter o jogo, algumas pessoas perdem o interesse ali de fazer o pagamento do sócio, e a gente tem que adequar uma realidade. A única realidade que não muda é a da cobrança e a da expectativa, né? Se quer ganhar sempre, se quer que contrate jogadores mais caros, mas alguém tem que pagar essa conta. Então, se a gente não tiver muito equilíbrio, né, muito pé no chão, o clube pode entrar em dificuldades financeiras, e isso é tudo que eu não quero, né? Não quero endividar o clube, pelo contrário, desde que nós entramos, o clube só cresceu, né? A gente pagou muita dívida, a gente fez um investimento estrutural nunca feito antes no clube, né? O clube teve na Série A em outras oportunidades, mas não teve esse investimento de estrutura que está tendo agora. Isso é um legado que vai ficar para a próxima gestão, para quem vier aí pela frente. E a gente realmente está e vamos continuar tendo que nos reinventar, diminuindo despesa onde for possível, trazendo novas receitas onde for possível e tendo a eficiência de tentar conseguir resultados dentro desse cenário. E com quem eu mais conto é o torcedor. Não tem outro caminho, né? Eu sempre preguei o pouco de muitos. Desde o início, quando a gente assumiu. Todo mundo sabe que eu não sou um cara endinheirado, não sou um cara que vou bancar o clube no final do mês, e nem deve assim. Esse não é o modelo de gestão que o clube de futebol deve ter. O clube deve ser autossustentável. E o nosso mais importante patrocinador, a nossa figura mais importante é o torcedor, e é para ele que a gente trabalha. Então, que a gente consiga aí recuperar junto ao torcedor, né, esse sentimento de apoio, de presença, de ampliar a base de sócios, para que a gente consiga ter um clube cada vez mais forte, mais equilibrado. Mardônio Filho participa conosco desse grande debate na entrevista com o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz. Mardônio Filho, por gentileza. Boa tarde, Marcelo. Inicialmente, eu queria pontuar duas questões, 2 pontos para poder fazer a pergunta. Primeiro, a minha posição neste momento é estritamente de um profissional de rádio. Então, estou restrito a isso. Segundo, destacar, por conhecimento de causa, o trabalho profissional e competente, transparente do presidente Marcelo Paz. Neste contexto, a minha pergunta se relaciona à questão de recursos, de receitas. Eu sei, o Paulo há pouco enfatizou, que esse período de pandemia foi muito crítico para o clube, não só o Fortaleza, mas para outros clubes. Mas o Fortaleza, até porque é um time que vinha de apenas tinha participado de uma Série A, está num processo crescente, tinha o torcedor como fundamental, as grandes arrecadações, os grandes públicos dos jogos do Fortaleza, isto é fato. Então, dentro desse contexto, e considerando, vou ver se eu estou certo, se eu não tiver você fala, que as receitas oriundas do patrocínio de retransmissão decorrente do direito de transmissão dos jogos da Globo e da Tanner, esses fluxos de receita só começaram a entrar a partir do início da Série A e de agosto, né? E alguns aí ficam pendentes para o final do campeonato. Eu pergunto, dentro dessa situação, você vai ter que fazer uma engenharia muito bem feita para este ano de 2021. E eu pergunto, qual é o percentual de receita, os 3 maiores patrocinadores do Fortaleza? É o sócio-torcedor? É o direito de transmissão? Quais são as 3 maiores percentuais de arrecadação do Fortaleza? E mais, se você tiver condição, se os contratos efetivados, você tiver condição de falar o que foi que o Fortaleza receber ou vai receber do direito de transmissão da Globo e da Tanner. E esse da Tanner vai até quando esse contrato que foi firmado lá na Série C, lá anteriormente? Sabemos que o Fortaleza conseguiu melhorar muito esse contrato.
na sua administração, mas que não ficou igual aos demais participantes, Marcelo? Bem, vou tentar responder porque foram muitas perguntas e muitas informações, né? Então, você vai me balizando aí, se eu esquecer alguma coisa durante a resposta, pode me perguntar que a gente vai buscando passar essas informações. É claro que houve uma reestruturação financeira, o fluxo de caixa dos clubes é um fluxo de caixa complicado, né? A gente tem um valor para receber, que vai entrar essa semana para a semana que vem, que são os valores de premiação, né, os valores de performance. No contrato da Globo, a gente recebe, os times recebem do 1º ao 16º, então a gente vai receber, ficamos em 16º, vamos receber o valor, os times que caíram não recebem. E o da Turner foi o plus, né, foi o a mais que a gente conseguiu negociar e ganhar. É o valor que não teve ano passado, né, no contrato, não teve o Fortaleza, esse ano vai ter, né, e a gente vai receber esse valor e vai ser os valores que a gente vão ser usados agora para quitar salários de fevereiro, para quitar premiações, para quitar empréstimos que tinham sido feitos para manter o time até aqui, né, a gente recorreu a muitas pessoas próximas ao clube, inclusive eu também aportei, junto com outras pessoas, para segurar o barco até aqui, e agora a gente vai pagar, né, todas essas pessoas que emprestaram para poder ter credibilidade, para em algum momento, se precisar de novo, a gente ter onde recorrer, né? O contrato da Globo, ele são 12 milhões de reais fixo, né, para a Série A, e tem mais... Aí um pouco, vamos lá. De exibição. Na exibição, nós só tivemos 4 jogos exibidos, só 4 jogos, diferente de 2019, que tivemos 8 jogos. Esse ano eles centralizaram mais os jogos no eixo Rio e São Paulo, né? Nos clássicos regionais, Rio, São Paulo, Minas e Belo Horizonte. Então foram menos jogos transmitidos do Fortaleza e de outros clubes também. Isso representa que entra menos dinheiro, né? Porque quanto mais jogo transmitido na Globo, na TV aberta, mais dinheiro entra para o clube. Isso, em vez de 8 em 2019, só foram 4. E tem a receita de premiação de performance que varia de acordo com a colocação que o clube fica, né? Então, assim, sobre os maiores patrocinadores do clube, disparado, o maior patrocinador do clube é direito de transmissão de televisão, disparado, nem compara. O segundo era o sócio-torcedor, hoje não é mais, devido à quantidade de sócios que caiu. Hoje a segunda receita do clube são patrocinadores, é o patrocínio, mas eu tenho certeza absoluta que a torcida já está dando uma reagida e a gente vai voltar com que o sócio-torcedor seja a segunda maior fonte de renda do clube. Tenho certeza. De ontem para hoje, já recebi muita gente me perguntando, né, dizendo: presidente, eu vou fazer o sócio e tal, vamos firme, temporada nova, ano passado não foi legal, mas a gente acredita, né, e faz parte, o torcedor ainda está aí triste, chateado com esses 3 últimos jogos, que a gente foi muito mal, mas a campanha no segundo turno eu sei que foi ruim, a gente tem nossa culpa, nossa responsabilidade nisso, né, mas cumprimos o objetivo de manter o Fortaleza na Série A. Ô Marcelo, só um detalhe, essa premiação, esse valor da premiação, os clubes que tinham contrato com a Turner, eles recebem 100% da premiação da Globo ou só 50%? Não, são contratos diferentes, né? Então, essa pergunta é interessante, porque a Globo, ela tem premiação para TV aberta e fechada, certo? Quem está na Globo com tudo, TV aberta e fechada, recebe 100%. Quem está só na aberta, que é o nosso caso, recebe próximo a 60%. Tá. Próximo a 60%. E a outra parte de premiação é com a Turner. Ok. Obrigado, Antônio, satisfeito. Você está satisfeito? Satisfeito. Ótimo, então. Vamos agora para a nossa voz feminina da equipe da Rádio Assunção, a M620, a comentarista esportiva Cristine Martins. Por gentileza, Cristine. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Cristine. Prazer, tudo bem? Prazer é meu. Eu queria que você nos respondesse se você acha que foi um erro contratar pouco no início da temporada passada. Bem, Cristine, contratação é sempre um tema complexo, né?
Você imagina aí se a gente tivesse contratado muito e em março veio a pandemia, como é que a gente ia manter esse time, né? A dificuldade que a gente teve de manter o time, mesmo com o que você chama de poucas contratações, só que não eram poucas contratações, a gente manteve o elenco vitorioso de 2019. Todo mundo queria que esses jogadores mantivessem, todo mundo queria que o Felipe Alves ficasse no Fortaleza, não fosse no Ceará, né? Todo mundo queria que ficasse Tinga, Paulão, Juninho, que na época o torcedor gostava muito, hoje está um pouco chateado, mas é um bom jogador. Uma série de jogadores que continuaram aí com a gente, que contratasse alguém de peso, como foi o David, que o Rogério pediu, insistiu, que contratasse, que ficasse o Romarinho, que ficasse todo mundo. Então, se você manteve o elenco do maior ano esportivo da história do clube, que foi 2019, isso é inegável. O normal, quando acontece isso, é perder muitos jogadores. Nós mantivemos o elenco e fizemos algumas contratações pontuais para reforçar o elenco. Michel, volante, que todo mundo, poxa, Michel, muito bom jogador, infelizmente não deu certo, teve lesão. O David, que foi a peso de ouro, a pedido do Rogério. O Yuri César, que chegou, e depois, pontualmente, a gente foi trazendo outros nomes. Fragapane, também a pedido do Rogério, né, e os que chegaram depois. Então, esse contratar pouco, né, parece que, não teve ousadia, não tentou, mas a gente já tinha um elenco, a gente já tinha um time, né, e infelizmente esse ano não foi um ano esportivo que terminou tão bem, né, não terminou como se esperava, porque foi muito sufoco, mas o Fortaleza cumpriu seus objetivos. O Fortaleza, pela primeira vez, jogou a competição sul-americana. É importante quando a gente for lembrar de 2020, né, a gente lembrar de tudo, não é só do final. Jogamos uma competição sul-americana que nunca tinha jogado na história. Jogamos as oitavas de final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Fomos bicampeões estaduais. Fomos terceiro na Copa do Nordeste com uma colocação digna. Queríamos ir para a final, queríamos ser campeão, mas é uma colocação digna. E mantivemos o Fortaleza na Série A. Então não é a quantidade de contratações que determina o trabalho, né? O número. Isso aí eu acho que é cor da década de 90, sabe? Aqueles pacotões, traz 7, traz 8, traz 10. Né? Às vezes o presidente mais querido é o que contrata um jogador toda semana. Toda semana traz um jogador, aí a torcida gosta e tal, e o que é que fica de passivo para o clube? Quem é que vai pagar essa conta? Quem vai pagar as rescisões, as causas trabalhistas? Então é preciso agir com responsabilidade. Se a gente tivesse gastado muito no começo do ano e contratado a rodo, talvez hoje o Fortaleza estivesse insustentável, porque veio uma pandemia, né, e dificultou para todos os clubes. Dentro de um princípio acordado com o presidente Marcelo Paz do Fortaleza Esporte Clube, ele tem um tempo disponível para a gente de 30 minutos. E nós precisamos manter esse compromisso assumido. Ele está trabalhando muito nessa questão de renovação, de contratações, e nós temos ainda 12 minutos disponíveis para bater esse papo com o presidente Marcelo Paz. Eu vou tentar fazer um novo rodízio. Recomeço pelo Aloísio Lima. Por gentileza, Aloísio. Presidente, Fortaleza na zaga, nessa reta final, andou meio cambaleando. Com relação à possível permanência de Paulão, comenta-se que poderia ir até para o São Paulo. E do Jackson, qual é a intenção do Fortaleza com relação a Jackson? Bem, Aloysio, eu queria pedir a sua compreensão de nesse momento, não tratar individualmente, né, sobre permanência, ou nome A ou B que possa vir, porque isso não me ajuda. Isso não me ajuda e nem ajuda o Fortaleza. Né? Então a gente vai tratar individualmente, fazer os devidos comunicados, né, e o que eu posso dizer é que a gente vai contratar algum zagueiro novo. Isso vai acontecer, né? Mas eu não queria tratar individualmente A, B ou C, se vem, se fica, porque isso não me ajuda. Eu satisfaço a sua necessidade como repórter, eu entendo o seu dever de perguntar, o torcedor quer saber, mas eu tenho que preservar o que está sendo tratado, o que está sendo negociado pelo bem do clube. Aloysio, eu vou te dar a oportunidade, claro, já que você não logrou êxito na questão da resposta do presidente. Passe, sem problema. Você fazer uma outra pergunta para o presidente. Não, pode passar sem problema. Vamos rodar, vamos girar. Tá bom então, Aloysio. Obrigado pela compreensão. Presidente Marcelo Paz, o marketing do Fortaleza Esporte Clube foi um dos pontos marcantes nos últimos 3 anos.
Eu, particularmente, sou um admirador do marketing no futebol. O do Fortaleza, então, marcou vários tentos em prol do clube. Eu senti que nos últimos 2 meses, 3 meses, o marketing do Fortaleza deu uma recuada. Qual foi o motivo? Como é que está sendo o processo de reconstrução do marketing do Fortaleza para o ano de 2021? E uma segunda pergunta associada ao futebol. Por que Enderson Moreira continua como treinador do Fortaleza Esporte Clube? Vamos lá, quanto ao marketing, eu concordo com você. A gente realmente deu uma recuada. Parece que o time não estava bem em campo e muitos setores sentiram, né? Ficou todo mundo mais retraído, ficou todo mundo mais quieto, mais com medo, sem querer se expor, né? O presidente é que está na linha de frente toda hora, né? Para levar porrada, para levar crítica, e a gente tem que ir para cima mesmo, porque é um cargo que requer coragem. Mas realmente houve assim, uma mudança de perfil, e a minha justificativa é essa, de que o momento esportivo em campo não era bom, e faltou aí talvez o time, o momento, a sensibilidade de fazer algo mais criativo, mais corajoso, né? Bater de frente, não, jamais com o torcedor, porque o torcedor é quem manda no clube mesmo, é quem tem a maior importância no clube, mas bater de frente com a circunstância, com a situação. E teve algumas ações legais agora nessa reta final. A gente fez uns vídeos aí com o torcedor na rua, né, nos terminais de ônibus, nas praças, né, pegava o torcedor ali que estava com a camisa do time, fazia uma entrevista, presenteava com a camisa nova. Teve algumas questões ainda que foram... O marketing não parou, ele não parou. Mas talvez ele tenha diminuído um pouco essa pegada, né, mais criativa, mais inovadora, mais despojada, em função dos resultados. Entendeu que, de repente, não ia pegar bem com a torcida. E sobre o Enderson Moreira, eu tenho vários motivos, e vou dizer todos, né, do porquê da continuidade. Eu não vou nem falar como permanente, porque é a continuidade do trabalho dele. Ele foi contratado para um contrato até o final de 2021. Quando o Enderson Moreira veio para o Fortaleza, ele veio num momento em que muitos não queriam vir, e eu acho que a gente tem que aprender, né? Isso é muito do ser humano. O ser humano, às vezes, ele valoriza mais o que ele não tem, né? A grama do vizinho é mais bonita, a mulher do outro é que é mais bonito, o apartamento do outro é que é melhor, o emprego do outro é que é melhor, é sempre o que não tem, né? E o Enderson quis vir para cá. Foi macho, teve coragem de vir num momento difícil. Ele não precisava vir de jeito nenhum, e teve a coragem de vir. Ele chegou num momento difícil, de questionamento, de cobrança, de medo de um rebaixamento, e teve a coragem de vir. Ele chegou num momento que não podia fazer nenhuma contratação, importante lembrar disso, era o que tinha, não podia fazer contratação, o Marlon já tinha ido embora, o Yuri César foi embora depois, né, o elenco reduzindo. Ele teve a competência de identificar dentro do elenco 2 jogadores que não tinham sido usados durante o campeonato, né, Luiz Henrique e Igor Torres, e jogadores que foram importantes. Quer dizer, ele teve a competência, a coragem, a qualidade de colocar esses jogadores no contexto, que nos ajudaram em vitórias importantes. É quase como se fosse uma contratação já tendo encerrado o período, né? Você acha 2 nomes no elenco ali que passam a ajudar. Nós fizemos 3 jogos em casa muito bons contra Curitiba, contra Santos, contra Curitiba e contra Vasco. Fizemos 8 gols e só levamos 1. Vencemos com autoridade. E foram essas vitórias que nos salvaram. Foram essas vitórias que nos mantiveram na Série A nessa reta final. Principalmente a vitória contra o Vasco, né? Porque era um adversário direto e o Vasco não viu a cor da bola contra o Fortaleza. Foi 3-0 fora o baile, né? E ali tinha a mão dele, tinha o dedo dele, o trabalho dele, pequenas mudanças na forma de jogar da equipe. E na reta final nós perdemos 3 jogos, jogando mal em todos os 3, né? E ficou essa imagem aí final. Mas não deve se analisar só por isso, deve se analisar pelo cara que teve a coragem de vir, pelo cara que quando pegou Covid e saiu da Covid ainda baqueado, mostrou um compromisso absurdo com o clube. Ele deu uma preleção para o jogo contra o Curitiba. Eu estava lá no PC, tossindo muito, já estava curado, mas tossindo muito, ainda baqueado, ainda debilitado, mas mostrando para os jogadores que estavam ali, né,
trabalhou no sol quente, debilitado, quer dizer, ele foi homem com o Fortaleza. Ele teve o compromisso que alguns não tiveram. E ele teve esse compromisso. Identificou os jogadores dentro do elenco e agora ele vai poder mostrar o trabalho dele. Eu acho que o mais justo é avaliar o trabalho do Anderson a partir de agora, com um novo elenco, com uma montagem de time, com um perfil de elenco mais dentro das características que ele entende o futebol, né? Então, queria exaltar esses pontos e pedir ao torcedor que questione, eu sei que questiona, eu vejo, né? Que dê esse voto de confiança para que a gente consiga fazer um grande trabalho. Mardônio Filho, por gentileza, você. Marcelo, eu vou falar sobre a reformulação do elenco. Eu não vou entrar em nomes, absolutamente. Mas eu sei que um dos critérios, e você também falou isso publicamente, que é a diminuição da idade do elenco. A faixa etária tem que cair um pouco, porque está muito alta. E a outra, jogadores com características diferentes, polivalentes, que possibilite ao treinador diferentes estratégias e modelo de jogo. Muito bem. Isso você está exatamente, esses dois critérios, está balizando a série de contratações que estão chegando aí. Agora eu pergunto, o clube tem alguma estratégia definida para eventualmente, entendendo que determinados jogadores que têm um bom futebol, que não têm um determinado comprometimento esperado, principalmente pela torcida, tem alguma estratégia de negociação, de troca, de venda, de empréstimo? Olha, Mardônio, a gente nesse momento, a gente está muito à vontade para fazer mudanças, né? O término do ano, esses jogos aí, nós fomos muito ruins nesses 3 jogos, a gente admite isso, reconhece, a gente fica muito à vontade para fazer qualquer mudança, para mudar o elenco, né? Mesmo o jogador com contrato ou sem contrato, mas a gente tem que ser inteligente e preservar o clube, né? Você tem às vezes o jogador ali que ele é um ativo do clube. Ele é um ativo, você não pode simplesmente jogar fora um ativo, né? Você não pode simplesmente, como as pessoas querem, cortar a cabeça, né? Cortar a cabeça. Então tem que ter calma nas definições, né? Tem que ter calma no que vai ser feito. E agora o que a gente não pode jamais admitir é nenhum jogador descompromissado. Aí não dá, não tem como, né? Porque é todo mundo se matando, tentando, se esforçando muito para, de repente, ter alguém que não está na mesma energia, na mesma sintonia, né? Então, assim, se precisar fazer mudança a mais, se precisar um jogador que tem contrato, fazer um empréstimo, tentar uma negociação, a gente está super aberto, entendeu? Super aberto a fazer. Mas a gente não pode agir com o fígado, né? Como muitas vezes se espera, tira todo mundo, corta a cabeça de fulano, manda não sei quem embora. Tem que ter cuidado, tem que ter calma, porque o clube continua, o clube tem obrigações trabalhistas, financeiras, e você não pode sair aí depreciando o seu patrimônio, que muitas vezes o jogador é um ativo, é um patrimônio, e tentar fazer, se for o caso, uma saída. Isso que o senhor falou, só para a gente fechar mesmo, então o Fortaleza vai ser mais agressivo no mercado nessa temporada? Sim, com certeza. Esse ano a gente vai ter um número de contratações maior do que na virada de 2019 para 2020, até pela necessidade do elenco, pela necessidade de renovação, pela necessidade da gente dar uma nova cara a esse time, pela necessidade de rejuvenescer o clube, o elenco, né, como o Mardônio muito bem colocou, né? A gente vai ter aí apenas praticamente 9 meses e meio para jogar 4 competições. Então tem que ter saúde, tem que ter juventude, tem que ter disposição, e a gente vai ser mais agressivo no mercado, trazer mais nomes e fazer o possível que esses nomes sejam nomes que realmente agreguem, que somem e que façam o Fortaleza vitorioso em 2021.